Aí, você sente que está perdendo clientes porque eles não estão aprovando os seus orçamentos? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquina de lavar aqui do portal, junto com o Leonardo, que é ao meu lado. E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Juntos a gente vai desenvolver essa ideia, tá bom? O tema do vídeo é esse daqui. 7 dicas para você fechar mais orçamentos, tá bom? Só que no fim das contas, a gente vai bater um papo, tem um roteiro aqui, mas de repente sai mais dicas do que essas 7 que eu já reservei. Mas só essas 7 já vai ajudar bastante você a fechar mais orçamentos, tá bom? Como que eu cheguei a esse número de 7 dicas? Legal, 30 anos trabalhando. Já errei, já acertei, já vi o que não dá certo, já vi o que dá certo e vou passar para vocês. Legal, a gente vai bater um papo tranquilo aqui. Não vou me prender muito no roteiro, tá certo? E tentar transmitir para você o máximo de conhecimento nesse tema para você se dar bem nesse sentido. Pode ser? Bora lá? Bom, primeira nem tá na minha lista, tá bom? Mas é algo que você, se eu fosse você, eu faria. Logo que eu comecei a trabalhar com refrigeração, eu fiz um cartãozinho de visita que eu distribuía e eu colocava lá no cartão de visita Não cobramos? atendimento sem compromisso. Isso. Não cobramos taxa de Orçamento sem visita. compromisso, né? Orçamento sem compromisso, é. Era o texto que tinha no cartão. E rapaz, como era frustrante, porque de vez em quando chegava cliente que não queria fazer serviço. Ele estava entediado e ele te chamava, certo? Para fazer um orçamento. E aí, então depois eu ligo para você vir fazer o serviço. E aí não ligava, você sabe como é que é. Outra coisa que acontecia muito também era de cliente que queria saber o defeito e depois eu chegava lá, dizia quais eram as peças, né, que tinha que trocar. Aí ele falava, então depois a gente marca para você fazer. E já aconteceu de eu encontrar o cliente na loja de peça, comprando a peça que eu falei para ele. Então, se você quiser atender sem compromisso, dar orçamento sem compromisso, é com você. Mas eu não faço isso, tá bom? Meu orçamento é com compromisso. A gente cobra uma taxa De de deslocamento. deslocamento. Eu nem gosto de usar o termo taxa de visita, certo? Porque pode ter uma interpretação aí legal que a gente não pode cobrar taxa de visita. Então eu costumo me referir a ela como taxa de deslocamento. Então quando o cliente liga, eu a pessoa que atende fala, olha, o técnico vai até o local, faz o orçamento. Se você aprovar, paga só pelo serviço. Se não aprovar, tem uma taxa de deslocamento. Só nessa daí você já tira de lado todo mundo que não quer fazer de verdade ou que está querendo se aproveitar de você. Então, mesmo que esse camarada que vai comprar a peça lá na loja, ele quer saber o que é, mas pelo menos ele pagou a sua taxa, certo? Então você não ficou de graça. Beleza? Bom, vamos para as dicas então? Tem mais alguma coisa para acrescentar? Vamos Não, só embora? isso aí. Vamos para as Beleza. dicas. Dica número 1. Dica número 1, seja claro e transparente. Então, na hora que você vai fazer um orçamento, seja claro e transparente com o seu cliente. O que é isso? É tipo assim, você diz que vai trocar, primeira coisa, você chega, vê, né, qual o problema da geladeira, certo? Daqui a pouco a gente fala sobre essa parte. E, na hora de dar o orçamento, diz tudo o que vai ser feito com a geladeira, tá certo? E se você diz que vai ser feito, faça. Entendeu? Por exemplo, na troca de um compressor. Então, quando eu pego uma geladeira dessa, que vai trocar o compressor, a gente não fala, tem que trocar o compressor. A gente tem que explicar tudo o que envolve. O que envolve um compressor? A troca do próprio compressor, Uma limpeza do uma sistema, limpeza do sistema, um vácuo, vácuo, é, filtro, filtro, Schreider. ok? Então você já coloca ali tudo
que está embarcado ali naquele serviço. E seja bem claro. Que se você falar simplesmente, tem que trocar o motor, ele não vai entender na hora do orçamento. Por que esse valor tão alto para trocar só o motor da geladeira? É verdade. A gente vai falar mais para frente de dar valor ao seu serviço. Porque hoje tá bem fácil, por exemplo, quando você chega e coloca, né? Troca de um compressor. Aí o camarada mesmo, se ele for um pouco esperto, ele vai lá na geladeira, vê a etiqueta do compressor, digita lá na internet, aí vai ver o preço. Na sua frente mesmo. Às vezes na sua frente. Aconteceu com a gente aqui. Por que você está cobrando tanto, sendo que o motor custa isso? Por isso, seja transparente tudo que vai ser feito. Inclusive, essa dica que eu vou dar agora não está na nossa lista, correto? Não está na nossa lista, mas é bem legal que você faça. Na hora que você for dar o orçamento, exiba, deixa eu tirar aqui para ficar melhor da gente enxergar, as suas ferramentas, entendeu? Então você vai dar um orçamento, chega com a sua mala, tira lá o seu manifold, tira lá o seu alicate amperímetro, faça os testes ali na frente do cliente, né? Permita que ele veja você fazendo teste. Mostre o que você sabe, que saiba, né, que você está fazendo, né? Que não é um qualquer que está chegando lá. Certo? Confiança, né? Isso daí. E provavelmente eu estou atropelando algum outro item que a gente está chegando, que vai surgir lá na frente. Então tem várias formas de você demonstrar essa clareza para o seu cliente, certo? Inclusive diga para ele a vantagem, né, dele arrumar, dele consertar a geladeira. Você vai deixar ela tão boa quanto de fábrica. Por isso que na maioria dos meus vídeos aqui, muitas vezes eu insisto que os nossos alunos, os nossos inscritos, o pessoal que acompanha a gente, eu sempre insisto, olha, faça tudo para manter a originalidade do produto, evita gambiarra, essas coisas, porque tudo isso daí acaba estragando o seu serviço, tá bom? Mais alguma coisa nessa área de transparência? Seja transparente, certo? Se é o compressor, é compressor. Se é um termostato, termostato. Se é um fio quebrado, diga que é um fio quebrado. Entendeu? Faz direito. É isso aí. Beleza? Se comunique honestamente. Isso, seja correto e honesto. Vamos para a segunda dica, que na realidade a conta aqui eu já perdi. Muito bem, nós já vamos para a segunda dica de hoje, mas vamos falar primeiro dos nossos parceiros aqui do canal. Brasweld, uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para a área de refrigeração. Alumax, Megapro, varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas. São alguns dos muitos produtos que a Brasweld tem para ajudar o técnico de refrigeração. Procure os produtos da Brasweld numa loja de refrigeração pertinho de você. Está conosco também o Facilita Técnico, aquele que eu tenho dito, na minha opinião, o melhor aplicativo para celular, para o técnico de refrigeração, máquina de lavar, ar-condicionado, porque tem o maior acervo técnico da América Latina, com mais de 12 mil diagnósticos de falhas, manuais técnicos, informações sobre compressores, régua de gases, cálculo de sensor, muita coisa. Faz o seguinte, baixa, tem para Android, tem para iOS, usa gratuitamente por 30 dias. Se você gostar, você paga uma pequena anuidade, certo? E tem acesso a tudo isso. E se você usar o nosso cupom PORTAL15, fica mais barato. Aquilo que já era barato fica mais barato ainda. Então descomplica e usa o Facilita. E por fim, porém não menos importante, a Elite. Elite é uma marca de ferramentas, muita tecnologia, ótimo custo-benefício. A Elite é uma marca da Samatec. Entra no site da Samatec, vai na aba de ferramentas, vai com tempo, porque é muita coisa, certo? E lá certamente você vai encontrar aquela ferramenta que você nem sabia que existia, mas que está fazendo falta na sua maleta. Beleza? Vamos voltar para o vídeo? Vamos ver então qual a segunda dica. Bora lá, mas está escrito aqui, segunda dica, mostre confiança no seu trabalho.
Bom, o que que é mostrar confiança no seu trabalho? É você passar firmeza para o cliente. Porque o cliente, ele não quer saber, lógico, ele quer saber, mas para ele o importante é que funcione a geladeira, certo? Então você vai dizer o que que tem que fazer. De vez em quando, aqui na minha assistência, liga pessoas assim. Eu queria que viesse um técnico aqui, e normalmente eu descubro isso quando eu falo da taxa de deslocamento. Eu queria que viesse um técnico aqui e tal. Aí eu falo, olha, tem a taxa de deslocamento. Ah, mas eu não queria pagar, por quê? Aí ele fala, deixa eu explicar para vocês, deixa eu tirar aqui. Aí ele fala, é porque eu já chamei 2 técnicos aqui, um disse que era placa, o outro disse que era compressor, e eu não vou pagar porque eles não se entendem. Então o que que aconteceu? Certamente esses técnicos que atenderam antes, um disse que era placa, Outra outro disse que era compressor. compressor, e aí? Agora ela quer uma terceira opinião Pra desempatar. para desempatar. Certamente esses técnicos que foram lá, eles não passaram credibilidade. Porque se tivesse passado credibilidade, provavelmente já teria fechado com algum deles. E aí a dúvida aumenta mais quando um diz que é uma coisa e outro diz que é outra. Então, quando você for fazer um orçamento, cara, testa tudo. Testa todas as possibilidades. Esses dias mesmos eu falava aqui, por exemplo, você foi lá e percebeu que o compressor está estragado, ok? Mas antes de dar o orçamento de compressor, vê se tem gás. Já aconteceu comigo de dar orçamento para compressor, e aí quando a gente chega com o compressor, o cliente aprova, a gente chega com o compressor para fazer a substituição, que a gente vai abrir, né, para tirar o gás, não tinha gás. Aí fala, e agora? O que que eu faço? Agora eu tenho que dar um jeito de encontrar esse vazamento. Então, testa tudo. E aquilo, volta ao que eu falei, tenha ferramentas legais que o cliente também vai sentir confiança no que você está passando para ele, ok? Então, mostre confiança no seu trabalho. Evita usar palavras como assim, eu acho que vai ficar bom. Eu acho, talvez funcione. Certo? Use o termo assim, não, eu tenho certeza, vamos fazer isso que vai resolver, você vai... E coloca assim, você vai ficar como se a sua geladeira fosse nova, como se tivesse acabado de sair da fábrica. Entendeu? Isso vai transmitir uma confiança muito grande para o seu cliente. Vamos para o próximo? Bom, agora a gente vai para a dica número 3, importante, presta atenção. Valorize o seu trabalho e não apenas as peças. Valorize o seu trabalho e não apenas as peças. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou dar um exemplo de refrigeração e vou dar um exemplo de máquina de lavar. Deixa eu falar, né? Porque a maioria dos técnicos de refrigeração trabalham também com máquina de lavar. Quantas vezes você chega na casa do cliente e a máquina não está jogando água fora? Certo? É um defeito clássico. Você percebe que a bomba está fazendo aquela vibração de que está funcionando, só que não joga água fora. Quantas vezes eu queria R$1 para cada uma dessas que já aconteceu? Ter alguma coisa dentro da bomba. Pode ser uma moeda, pode ser um arame. Pode ser uma meia. Pode ser uma meia. Pode ser um monte de coisa. Certo? E aí você chega, passa para o seu cliente. É lógico, você fala, olha... que eu falei de ser transparente. Tem 2 possibilidades, né? Uma de ser bomba e outra de ser entupimento. A gente sempre passa assim, né? Sempre tem a possibilidade da bomba. Não é porque ela tá vibrando que ela não está estragada. Mas muitas vezes vai acontecer de ser... Vai acontecer de ser alguma coisa que entrou na bomba e travou ela. Tá certo? E aí, quanto você cobra por um serviço desse? Tá bom? Porque às vezes se você de fato, o cliente vê ou você mostra para ele, ele não vai valorizar às vezes. Ou até a troca da bomba. Uma bomba é relativamente barata.
certo? Mas quanto você cobra a troca de uma bomba? Às vezes o cliente, se ele for fazer um levantamento na internet, ele fala, puxa, mas uma bomba custa 40, 50, depende da bomba, se for original ou não, tal. E você está me cobrando aí R$ 200 para trocar uma bomba? Não está certo isso. É porque não é o preço da peça, você não está vendendo a peça, você está vendendo a solução do problema. A máquina não está funcionando, não está jogando água fora. A roupa que era para sair torcidinha, pronta para colocar no varal e secar rapidamente, sai toda molhada, tem que torcer na mão. Você está resolvendo o problema dele. É isso que você tem que entender e tem que passar para o cliente. No caso também de uma geladeira, a gente já pegou aqui um cliente assim. Foi um sensor, não foi? Vários clientes, né? Vários clientes assim. Mais um deles, né? Cara, é a troca de um sensor. Achamos o defeito, né? Achamos o defeito, eu estava com... eu fiz uma arrumação hoje aqui, eu tinha alguns sensores aqui que a gente trouxe de cliente, que a gente trocou. Quanto custa um sensor? R$ 20? Só que você não vai cobrar R$ 10 da sua mão de obra. Dá trabalho, tem muita coisa envolvida. Às vezes tem que descongelar Tem que a descongelar. geladeira. E outra coisa, o cara quando não sabe, quantas vezes eu tenho, de vez em quando liga cliente para mim aqui, minha geladeira tá assim, tá bloqueando de gelo, eu já troquei a placa, já troquei o sensor, já troquei isso, já troquei aquilo. Pois é, o cara quando não sabe, ele vai trocando tudo, você sabe, certo? Você sabe porque você estudou, porque você se aplicou. Esse tempo, porque o serviço em si, de repente, da troca de um sensor, pode ser simples. Pode ser simples para você que já sabe, certo? Você sabe testar o sensor, porque o cara que não sabe, ele não sabe testar. Aí ele vai trocando a esmo, um monte de peça para tentar acertar. Às vezes acerta, às vezes não acerta. Você não, você é um técnico, você sabe testar um sensor, você sabe testar uma resistência, sabe testar um fusível térmico, sabe testar uma placa de potência e você vai no ponto, entendeu? Então você valoriza. Porque depois que você fala, olha, esse sensor está estragado, aí é fácil. Aí qualquer um chega, corta o fio, emenda lá e bota um sensor e funciona. Mas você não está vendendo o sensor, você está vendendo não, você está dando a solução, certo? Do problema. Então, valoriza o seu trabalho, tá bom? Não é porque eu entendo, muitas vezes, principalmente quem está começando, às vezes, não tem tantos clientes assim, aí tem aquela ânsia de fechar e aí joga o preço lá embaixo. Não faz isso não, tá certo? Uma das coisas que eu percebi, trabalhando... Deixa eu contar uma outra história bem legal. Logo que eu comecei, eu fiz o meu curso de refrigeração em máquina de lavar, e isso lá nos anos 90, naquela época. É uma história bem rápida, mas é bem interessante, tá bom? Naquela época, telefone não era como hoje. Hoje, se você quiser um número de telefone novo, tá? 10 minutos você já está com um número novo, certo? É o tempo de você ir numa banca de jornal, comprar um chip e você já está com um número novo. Naquela época, nos anos 90, não era assim. Era muito complicado ter um telefone. E telefone era tão caro, era o preço de um carro, certo? E tinha uma empresa que, na minha cidade, chamava Balcão do Telefone. Acho que era esse o nome, é alguma coisa assim, que eles alugavam linhas telefônicas. E aconteceu justamente, alguém pode dizer que é coincidência, eu costumo dizer que foi a mão de Deus, certo? Que naquela época que eu fiz o curso de refrigeração, conserto de máquina de lavar, uma vizinha minha, sabe, vizinha colada mesmo, de casa, colada, ela alugou um telefone no balcão do telefone. E coincidentemente, na minha opinião, mão de Deus, aquele telefone tinha sido de uma autorizada da Brastemp. Fechou a autorizada, não sei porquê, e eles entregaram o telefone e ela alugou. E ela ficou sabendo que eu tinha feito o curso e falou comigo, olha, por que a gente não une aqui, que o pessoal ficava ligando direto, achando que o telefone ainda era da assistência técnica. Aí ela pegava e marcava os atendimentos,
Tá certo? Ela explicava, olha, não é mais da assistência da Brastemp, mas eu tenho um técnico aqui e ele pode te atender. E ela marcava. E uma das coisas que eu percebi, isso foi logo no começo, começo mesmo, tanto é que eu andei até errando. Uma das coisas que eu percebi é que o pessoal não valorizava muito quando a gente cobrava muito barato, certo? Quando a gente não valorizava o nosso serviço. E aí eu fui percebendo que quando eu cobrava um pouco mais, era mais fácil das pessoas fecharem. E aí eu percebendo isso daí, eu comecei a cobrar um pouquinho melhor, porque há uma percepção de valor quando você cobra mais também. É lógico, sempre vai ter o camarada que tenta levar vantagem, que não quer pagar. Isso vai ter sempre. Mas vai ter aquela pessoa que vai perceber valor no seu trabalho. Então não tenha medo de cobrar o valor justo. E se alguém começar a pesquisar na internet, talvez seja melhor até você nem atender esse cliente. Tá? Se ele começar, mas a peça custa tanto e você vai me cobrar tanto. É melhor você não atender do que você chegar e pegar esse tipo de cliente, porque normalmente os clientes que vale a pena, eles sabem valorizar um bom profissional. Então você já foi transparente, você já transpareceu profissionalismo, que sabe o que está falando, então dê valor ao seu trabalho. Interrompi mais uma vez o seu vídeo, prometo que vai ser a última, mas é por uma boa razão. É para falar do nosso curso de refrigeração, conserto de máquina de lavar, controlador digital. Se você quer se tornar um profissional altamente qualificado, estou deixando os links na descrição. O valor é muito acessível. Na maioria das vezes, no primeiro atendimento, você recupera o valor investido. É para quem não sabe nada. Nós começamos do zero absoluto, aí vamos evoluindo até você se tornar um profissional. É para quem já está no ramo, já é técnico, mas sente a necessidade de se atualizar, se especializar, inclusive com as novas tecnologias inverter. Galera, links na descrição. Vem estudar no portal, vem dar uma virada de chave na sua vida profissional. Beleza? Bom, vamos para a próxima dica agora. Dica número 4. Dica número 4, seja atencioso e escute o cliente. Certo? Seja atencioso e escute o cliente. O que é isso? Cara, é você, às vezes, entender que o seu cliente, por exemplo, às vezes ele não vai fechar, não é por nada, ele quer fechar, mas ele está sem condições financeiras, por exemplo. Então, disponibilize para o seu cliente a opção de parcelar, entendeu? Eu sou de uma época, agora vocês são nostalgia, eu sou de uma época em que às vezes a gente fazia cheque predatado. Alguns anos atrás eu até encontrei, porque eu guardava os cheques sem fundo que voltavam. Encontrei um bolinho de cheque sem fundo que eu recebi. Tá, mas esquece isso, eu resolvi jogar fora, esquecer isso. E hoje está muito mais fácil. Hoje a gente pode ter uma maquininha de cartão. Tá certo? Tá fácil. Antigamente era algo difícil, você tinha que alugar no banco uma máquina de cartão. Você tinha uma cota mínima para vender no cartão, então era complicado. Mas hoje, às vezes até o pessoal vendendo bala no farol, né, no semáforo, tem uma maquininha de cartão, então está muito fácil. Então disponibiliza também para o seu cliente. Às vezes aquilo que está impedindo de fechar o orçamento é que o cliente às vezes não tem condições de pagar aquele valor de uma vez só. Quando você disponibiliza, olha, eu consigo parcelar em 3, 4 vezes, certo? Facilita para o seu cliente e abre um leque para você, certo? Você vai fechar mais serviços se você tiver essas opções, ok? Então presta atenção nesse tipo de coisa e tenta dar o máximo de opções para o seu cliente fechar com você. Beleza? Bora para o próximo? Muito bem, quinta dica agora, ofereça garantia de serviço. Às vezes,
Um fator determinante para o cliente fechar com você é quando você oferece, quando você dá garantia do serviço que você está fazendo. Tá bom? Afinal de contas, dinheiro não dá em árvore, certo? Então você já foi bastante claro no defeito. Você mostrou que você sabe o que está fazendo. Você já deu as opções de pagamento. Oferece agora a garantia. Certo? Por exemplo, um compressor. Quando você vai trocar um compressor, algumas marcas oferecem 1 ano de garantia, outras oferecem 6 meses. Algumas peças, maioria das peças, no mínimo, pelo Código de Defesa do Consumidor, as peças têm pelo menos 3 meses de garantia. Repassa essa garantia para o seu cliente, junto com a sua mão de obra. Ok? Assim ele vai ficar mais seguro. Ele vai fazer um investimento que às vezes, né, a gente já falou disso, às vezes o camarada vai ter até que parcelar para poder pagar, certo? Já que você oferece essa opção de parcelamento, ofereça também a garantia. Olha, a gente vai fazer, vou trocar o compressor, e se a fábrica do compressor der 6 meses, dá 6 meses também na sua mão de obra, tá bom? Se a fábrica der 1 ano, dá 1 ano. Isso vai fazer com que o cliente se sinta mais confiante de fazer o serviço com você. Certo? Olha, eu vou consertar aqui. Se der problema, ele vai me atender. E pelo amor de Deus, não fica dando perdido no seu cliente quando acontece, porque acontece de dar garantia. Tá bom? É uma porcentagem. Se você fizer bem feito o serviço, cai lá para baixo, né? As garantias. Mas acontece, de vez em quando acontece. De repente uma solda vazar e aí você vai. Mas se tiver garantia, você vai. E ofereça a garantia. Deixa claro, deixa por escrito. Certo? A garantia, passa para ele. Olha, nossa garantia é garantia mesmo. Certo? Beleza? Vamos para o próximo, que está ficando muito longo esse vídeo. Dica número 6, beleza? Mostre provas sociais. O que é isso? De repente, você está lá no cliente, né? O que é prova social? É você mostrar que você já fez esse serviço antes e que existem pessoas satisfeitas com o seu serviço. Então, digamos, você pega lá uma geladeira bloqueada de gelo, certo? Geladeira bloqueada de gelo. E você chega para o seu cliente e fala, olha, peguei uma dessas semana passada, ontem. E aí você pode até... pode não, você deve. Quando você vai fazer um serviço, registre o serviço. Então, na hora que você desmonta, digamos, falei do bloqueio de gelo numa geladeira frost free. Então, você chega, desmonta e você vê aquele evaporador todo bloqueado de gelo. Tira uma foto, certo? Tira uma foto. Depois, fez o serviço, trocou o que tinha que trocar, sensor, resistência, seja o que for. Tira outra foto, limpinha. E aí você, na hora de passar para o cliente, você fala, olha, fiz um serviço igual esse, semana passada, dá uma olhada como é que estava, tá igual a sua. Aí você mostra a foto do evaporador todo bloqueado e uma foto dele como ficou depois que você terminou o serviço. Cara, isso daí é uma prova social, ok? Máquina de lavar, mesma coisa. Você que mexe com máquina de lavar, de repente, tira umas fotos, por exemplo, de um mecanismo todo detonado, um serviço que você fez. Então você desmonta, depois de desmontado, você tira uma foto do mecanismo, tira uma foto dele todo sujo, né? Sabe, que fica todo lascado, todo cortado. E aí você tira uma foto de um mecanismo novo, você montando ele, colocando no lugar. E aí você fala, olha, tô acostumado já a fazer esse tipo de serviço. A máquina fica nova de novo, fica super silenciosa e vai durar de uma muitos máquina, anos. né? A limpeza de uma máquina, é legal isso daí também. Você chegar e mostrar um tanque todo lascado, todo barreado, a foto do antes e do depois. Cara, isso daí ajuda muito. Um gabinete que você troca, certo? Todo enferrujado, né? Às vezes um gabinete de uma máquina todo enferrujado, você vai lá, troca, e aí você tira a foto do antes, a máquina toda capenga, porque estava enferrujada, e agora ela novinha, com gabinete de fibra, alinhada, bonitona, e agora vai durar muitos anos.
Daí, prova social. Vai fazendo isso, toma esse costume. E tirando fotos. Daí pode ser mais útil do que você pensa. Faz um banco de imagens. Isso daí ajuda bastante. E por fim, então agora, dica número 7. Destaque a urgência do conserto. Destaque a urgência do conserto. Como a gente está falando tanto de refrigeração como máquina de lavar, tá bom? Era só para refrigeração quando eu pensei em fazer esse vídeo. Mas aqui, de fato, é isso mesmo. Serve para todas as áreas. E é o que eu disse, a maioria dos técnicos de refrigeração também são técnicos de máquina de lavar. Se você é técnico de refrigeração e não conserta a máquina de lavar, fique sabendo que você está perdendo um ótimo nicho, tá bom? Está perdendo porque as duas áreas são muito complementares. O cliente muitas vezes você já tem. Então, tanto quem conserta a máquina, seria bom que consertasse também refrigeração. E quem conserta a refrigeração, seria bom que você consertasse máquina de lavar. Tá bom? Inclusive, dá uma olhada nos links que a gente tem aqui embaixo, dos cursos. Refrigeração, máquina de lavar, controlador digital. Pensa nisso, tá bom? Às vezes você está deixando de ganhar dinheiro por causa de... quer ficar numa área só. Que bobagem. Vamos lá. Então eu ia usar o exemplo, por exemplo, de uma máquina de lavar em que a cliente te chama. Quem é da máquina de lavar já sabe disso que eu vou falar. Máquina está com muito barulho. Máquina com barulho é o quê? Câmbio. Câmbio, mecanismo estragado. Certo? Para quem é da refrigeração não sabe do que eu estou falando, é o seguinte, tem uma peça na máquina de lavar que chama mecanismo ou câmbio, tá? E ele possui um retentor que protege para a água não descer e não estragar as peças. Esse retentor, com o passar do tempo, ele estraga e aí começa a molhar os rolamentos da máquina e a máquina começa a ficar muito barulhenta. E o barulho é o menor dos problemas. O problema é que essa água que está descendo, ela espirra para todos os lados, inclusive em peças elétricas. Então, como eu falei, destaque a urgência do conserto. Tem cliente que ele chama por causa do barulho, mas aí fala, não, mais para frente eu arrumo. O que um técnico que usa essa dica aqui, ele faz? Fala, olha, você que sabe, dá para usar. Porém, essa máquina, hoje o problema que tem é só o mecanismo, é só o câmbio. Mas se você continuar usando assim, pode estragar a bomba, pode estragar o motor, pode... Então você chega e destaca a urgência do conserto. Porque pode mesmo, né? E pode mesmo, Não é porque está espirrando água nas peças elétricas. Essas peças têm uma certa proteção. Rolamentos do motor. Rolamentos do motor, já peguei, a gente já pegou aqui na nossa assistência. Às vezes o cliente usa até que o motor da máquina estraga. Ou então os rolamentos enferrujam, porque caiu tanta água no motor que enferruja. E aí não adianta, certo? Você vai trocar o mecanismo e vai continuar barulhenta porque estragou os rolamentos do motor. Então, destaque a urgência. Com refrigeração, como é que eu destaco a urgência? Recentemente, a gente viu a notícia de uma... Foi numa escola. Eu estava vendo a notícia em que o bebedouro da escola estava dando choque. E o pessoal não ligou. E uma criança foi lá beber água e o choque agravou. A criança teve que ser levada, se eu não me engano, foi até de helicóptero. Certo? Muito grave o negócio, porque tomou um choque grave. Então, o técnico, às vezes você é chamado para ver uma geladeira dando choque. Aí você vai medir fuga de corrente no compressor. Certo? Mas o compressor está funcionando. De vez em quando a gente pega assim. Ah, tá dando choque, mas está funcionando. Aí você fala para o cliente, ó, tem que trocar o compressor. Ah, mas está funcionando. Cara, alguém pode tomar um choque e pode ser um negócio sério. Então destaca a urgência. Em alguns aspectos, por exemplo, tem o tipo de urgência que não é uma urgência de um choque elétrico, mas é uma urgência assim de que... Os alimentos. Os alimentos vão estragar. Ó, tá com vazamento de gás. Uma hora dessa para. Ou o compressor,
Às vezes acontece disso, a gente vai testar a geladeira, tá com o compressor travado. No teste o compressor destrava. Aí o cliente fala, não, vou esperar parar de uma vez. Aí a gente pode falar assim, ó, quanto você tem de alimento dentro dessa geladeira? Se esse alimento que você tem nessa geladeira estragasse, qual seria o seu prejuízo? Então coloca essa pulga atrás da orelha. Ou, digamos, está com a corrente muito alta no compressor, está gastando mais energia. Fala para isso, olha, você deixar de fazer isso daqui, você está pagando mais energia e no futuro você vai ter que fazer o serviço e vai ter gasto muito mais energia. Então, destaca a urgência do conserto. Beleza? Bom, essas foram as 7 dicas de como você... Deixa eu tirar daqui. Essas foram as 7 dicas para você fechar mais orçamento. Assiste de novo, anota uma por uma e vê aonde você está falhando. Tá certo? Coloque em prática, você vai ver que você vai passar a fechar mais orçamentos, orçamentos de qualidade. Beleza? Forte abraço. Se você ainda não se inscreveu, se você não deu o like, se inscreve, ativa as notificações, deixa o like, deixa algum tipo de comentário. Que outra dica você daria? Certo? Que eu não coloquei para fechar mais orçamentos. Forte abraço. Tchau. Tchau.